Obrigado, Deus. Senhor, seja conosco nesse dia. Continue sendo conosco no dia. Que o Senhor venha abençoar-nos nessa madrugada, nessa noite. Que o Senhor venha entregar-nos a nós a visão daquilo que está por vir a acontecer conosco. Que o Senhor venha nos mostrar algo para que nós tenhamos mais esperança. Sei que muitos já se encontram abalados, muitos se encontram em inquietação, perguntando se vai valer a pena continuar acreditando, tendo fé, viver a mesma coisa, esperando de um sinal, à espera de um sinal, sem saber que o maior sinal de Deus para o homem é a respiração. Se você respira e ainda tem fôlego, esse é o maior sinal que Deus tem para você, que as coisas não vão melhorar. Eu confio, eu acredito que o Senhor tocará o coração de muitos com essa mensagem, que o Senhor tocará o coração de muitos com essa oração, e que o Senhor vai mostrar para cada pessoa o seu propósito, que o Senhor vai mostrar para eles que todas as dúvidas que têm vêm apenas dos seus próprios pensamentos, daquilo que eles próprios criam, e não são coisas que o Senhor duvida deles mesmos. Apenas o Senhor quer que eles lembrem-se de algo, aquilo que está escrito na Bíblia 366 vezes: não temas, pois Deus é contigo. Senhor, orei confiante no nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim daremos continuidade ao livro de Salmos, começando no seu capítulo 78 em diante. Assim diz a palavra, Salmo didático de Asaf. Salmos capítulo 78, verso 1 em diante. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora amados com arcos, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais. Na terra do Egito, no campo de Zoan, dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão durante o dia. Os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rocha. E lhes deu de beber abundantemente, como de abismo. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele. E se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor, indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles, para alimentá-los. E lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e aves numerosas como a areia do mar.
fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite, ainda tinham o alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, eles os buscavam. Arrependidos procuravam Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são simples mortais, vendo o que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Tornaram a pôr Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito ele operou os seus sinais e os seus prodígios, no campo de Zoan, e transformou em sangue o rio deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas, que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas e os gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhe destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor, nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto. Como um rebanho dirigiu com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu, da presença deles. Expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis como os seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira. Com os seus lugares altos e com as suas imagens de escultura, despertaram o seu ciúme. Deus ouviu isso e se indignou, rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e as suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Apelo à misericórdia divina. Salmo de Asaf, ó Deus,
Salmo 79, verso 1 em diante. Ó Deus, as nações invadiram a sua graça, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruína. Deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tomamo-nos objetos de deboche, tornamo-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, descarne e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo, derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Não nos faça pagar pela iniquidade de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chega à tua presença aos gemidos dos prisioneiros, com teu grande poder. Preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, os nossos inimigos, os nossos vizinhos, 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração. Proclamaremos os teus louvores. Oração pela restauração de Israel. Ao mestre de canto, segundo a melodia dos lírios, testemunho de Asaf, Salmo 80, capítulo 1, verso 1, capítulo 80, verso 1 em diante. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José com um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Mostra o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus do exército, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas. O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Exortação a louvor e obediência. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Asaf, Salmos 81, verso 1. Cantem de júbilo a Deus, força nossa. Celebrem o Deus de Jacó. Cantem louvores e façam soar os tamborins, a suave harpa e também a lira. Toquem a trombeta na festa da lua nova.
Na lua cheia, dia da nossa festa, é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao marchar contra a terra do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia, dizendo: livrei os seus ombros do peso, e as mãos de vocês ficaram livres dos cestos. Na angústia, vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo do trovão eu lhes respondi, e eu os pus à prova junto às águas de Meribá. Escute, meu povo, as minhas admoestações, ó Israel, se ao menos você me escutasse, não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu os encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com mel que escorre da rocha. Deus, o juiz de todos. Salmo de Asaf, Salmos capítulo 82, verso 1 em diante. Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses, Ele julga, até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples mortais. E como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. O julgamento de Deus contra as nações inimigas. Cântico, Salmo de Asaf, Salmos 83, verso 1 em diante. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo. Ó Deus, os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel, pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os hagarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filistia com os habitantes de Tiro. Também a Síria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze com eles como fizeste com Midian, como fizeste com Sísera e com Jabim, no ribeiro de Quizon. Foram destruídos em Endor e se tornaram adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zebe, e os seus príncipes como Zeba e como Salmuna, que disseram: vamos nos apoderar das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva, como o fogo devora um bosque e as chamas incendeiam os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade e amedronta-os com teu vendaval. Cobre o rosto deles de vergonha para que busquem o teu nome. Senhor, sejam envergonhados e confundidos para sempre, que pereçam em completa desgraça. Então reconhecerão que é só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Saudades do templo, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá, Salmos 84, verso 1 em diante. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa,
e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em si. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. E assim terminamos, Pai, mais 7 capítulos do livro de Salmos. E conforme os Salmos que acabamos lendo, a maioria deles fala que a confiança no Senhor vale mais do que qualquer outra coisa. Pai, nós queremos continuar a acreditar e confiar no seu poder. Dê-nos a graça de entendermos as coisas misteriosas, de entendermos o espiritual. Eu venho há bastante tempo pedindo isso, que o Senhor me guie, que eu chegue a ser mais espiritual do que mais físico ou carnal, porque eu sei que as coisas do Espírito entendem-se com o Espírito, e com o Espírito sou o Espírito Santo para me revelar. Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor entregou a nós, pela noite que o Senhor nós estamos tendo agora, pela madrugada que teremos, que seja tudo debaixo das suas mãos e das asas dos seus anjos. Proteja-nos nessa noite, nessa madrugada, proteja-nos nossos familiares, proteja-nos aquele que nós amamos, Pai. Salve eles, tire eles das suas doenças, faça ser revelado o porquê, o motivo da doença aparecer para eles. Eu sei, Pai, que muitas das doenças são psicossomáticas e surgem por conta do externo, e o externo afeta o interno, e aí surgem as doenças. Pai, graças te dou, porque o Senhor é bom. Assim orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.